As melhores histórias de terror e nonsense. Se acomode e venha comigo. Um homem que já passava dos seus 60 anos, enrugado, meio encurvado, mas com a sabedoria de milênios. O seu quarto adornado com imagens de demônios, páginas de livros antigos com desenhos ancestrais, filetes de bambu e vários frascos com coisas que eu não saberia nomear. O velho era um mestre da magia e estava vasculhando a internet em busca de algo precioso. Depois de muito procurar, com a paciência de um monge budista, ele parece ter encontrado aquilo que ele queria. Ele olha para o que está procurando e o compra. Quanta gente ingênua nesse mundo, ele pensou. Antes de fazer o pedido, dizia que chegaria em até 3 dias úteis. Ótimo! Ele pensou antes de desligar o computador. Como sempre, existem dezenas de idiotas na internet. E por mais que o mundo evolua, eles persistem em existir e se multiplicar. E assim como tem bobo no mundo, sempre tem um esperto que se aproveita desse público. É como diz o famoso ditado: todo dia sai na rua um bobo e o esperto. Quando eles se encontram, acontece um negócio. Uma jovem sensualiza na internet, sempre arrancando o dinheiro dos bobos, e gastavam rios de dinheiro pelo mínimo possível. Mas essa jovem não era nada tola. Ela descobriu que qualquer coisa que ela colocasse à venda, esse público comprava. Começou vendendo fotos sensuais, foi um sucesso. Depois expandiu abrindo uma loja que vendia roupas e acessórios femininos. Os bobos compraram todo o estoque em questão de poucos dias. Depois, ela vendeu água do seu banho, que continha sais minerais. Outro sucesso de venda. Ela então decidiu pensar no que mais ela poderia vender. Quando ela chegou naqueles dias de período fértil, pensou: que tal se eu vender o meu sangue? E foi isso que ela fez. Pegou um pouco do seu sangue e colocou em um frasco. Criou um rótulo com uma frase chamativa e colocou à venda por um preço exorbitante. Afinal, a quantidade era pouca. A demanda era enorme. Oferta baixa, logo os preços precisam ser ótimos. Desfilava nas ruas com seu carro importado, chamando a atenção por onde passava. Só comprava roupas de luxo e comida sempre da melhor qualidade. Tinha uma vida de rainha, mesmo vindo da classe pobre. Cresceu vendendo conteúdo adulto na internet. Ela empreendeu e se aproveitou disso. Do outro lado da tela, o velho recebeu o pacote até mais cedo que esperava. Abriu a embalagem e pegou o frasco com sangue da jovem. Fazia tempo que ele não criava os seus bonecos punitivos. Fazia bastante tempo, na verdade. Assim como a jovem brincava com os mais incautos, agora era a vez do velho se satisfazer com o que ele gostava. Brincar com a vida alheia. Ele olhava para o site da jovem e via que ela faria uma super live comemorando seu aniversário daqui a 7 dias. Ele teria esse tempo para preparar a sua surpresa. Ele começou arrancando o primeiro filete de bambu e o enrolando. Depois pegou o segundo e fez o mesmo processo. Ele ainda estava no começo, mas se notava que o boneco começava a ganhar forma. A cada trançada, ele fechava os olhos
olhava para o alto e gritava algumas palavras que não dava para entender. Depois arrancava um pedaço do filete que estava enrolando e queimava em uma vela que estava ao seu lado, lançando para o espaço uma fumaça misteriosa. Sentada em sua escrivaninha e de frente para o seu notebook, a jovem comprava e preparava os últimos detalhes para sua festa. Ela planejava arrancar e conseguir muito dinheiro. Seria uma live enorme, para uma multidão de pessoas. Não via a hora do grandioso dia chegar. Ela estava perto de poder quitar a mansão que estava em reforma e que ela moraria em breve. Estava muito ansiosa. No dia marcado da live, a jovem fazia a tela inicial, enquanto o velho sentado em sua cadeira observava tudo. Esperou a jovem iniciar a transmissão e a audiência rapidamente crescendo. Em poucos minutos, milhares de pessoas estavam conectadas, vendo a jovem dançar. O velho então pegou o frasco com o sangue dela, uma seringa, e recolheu o sangue. Bem no meio do boneco, ele injetou. Em segundos, o velho saberia se era sangue de verdade ou não. Se não fosse, ele teria caído em um golpe na internet. Mas para o seu alívio e felicidade, o boneco começou a guinchar e se contorcer na sua mão. Ótimo, ótimo. O velho comemorava. Estava quase na hora do show começar. Ele retirou da gaveta uma enorme agulha pontuda. Estava prestes a iniciar o seu ritual. A jovem, deitada no chão, se contorcia. Com um microfone, ela fazia gemidos que deixavam o pessoal em casa doido. Uma chuva de barulhos de dinheiro mostravam a ela que estava ganhando bastante grana. Seus olhos brilhavam. De repente, ela sentiu uma enorme pontada na barriga e deu um grito. Ela olhou para baixo e viu um furo. Ficou olhando para o chão para ver se não tinha esbarrado em nada pontudo. Depois mais furos em diversas partes do corpo. Ela começou a gritar mais e mais de dor. O sangue começou a escorrer por diversas partes do seu corpo. A audiência continuava a crescer. O pessoal continuava dando dinheiro. Estavam em êxtase, alheios ao que acontecia com a jovem do outro lado da tela. Eles pensavam que fazia parte do seu show de aniversário. A coisa só ficou séria mesmo quando ela começou a sangrar muito e seus olhos subitamente pularam das órbitas. Agora, a audiência parecia ter percebido que algo estranho estava acontecendo. Com medo, a maioria dos espectadores desligaram a live. Um deles até havia dito: "Que mulher maluca!" A jovem morria na frente de milhares de pessoas, ainda incrédulas, acreditando estar assistindo um show emblemático. O velho feiticeiro, cansado de torturar a menina com dezenas de espetadas, vendo que ela estava sofrendo demais, já sem os olhos, nariz, orelhas e com os pés e as mãos pendurados, jogou o boneco no fogo, que logo ardeu em chamas. A jovem começou a derreter na frente das câmeras, como uma vela, sumindo cada vez mais, até restar apenas uma massa de corpo queimado e inerte em cima de um tapete. O velho, satisfeito, foi se deitar na cama para descansar. O show tinha terminado e o seu prazer saciado momentaneamente. A internet é um lugar de muitos perigos. Olhava desconfiado para a mulher que trabalhava do outro lado.
Ela era a conselheira dos trabalhadores. Sempre que alguém precisava de alguma dica ou conselho, ia perguntar a ela. Luana era muito paciente e sabia muito bem o que falar e no momento certo. Salvino tinha uma desconfiança. Sabia que ela levava as pessoas ao seu terreiro. Ele tinha medo. Na verdade, ele tinha um certo trauma na adolescência. Salvino cresceu muito quieto e solitário. Tinha dificuldades em socializar. A sua irmã, que era bem mais velha, estava frequentando a Umbanda e um dia o chamou para fazer parte. O jovem então foi. Ele conheceu algumas pessoas e estava até bastante tranquilo e feliz. O clima de desespero e baixo astral estava deixando ele pouco a pouco. Mas então, o temido dia do trabalho de fogo chegou. Salvino disse que estava preparado. Antes de Salvino começar a frequentar o terreiro, a sua irmã costumava sumir com as suas camisas usadas. Ela dizia que faria um trabalho nelas. Depois as camisas voltavam, com cheiro de incenso queimado. Era horrível. Demorava dias lavando para que o cheiro sumisse. No temido dia do trabalho de fogo, Salvino fora chamado no centro do palco. Todas as atenções estavam voltadas para ele. O líder saiu caracterizado de dentro da porta do tranca-ruas. Todos os integrantes de branco ao redor. Eles cantavam músicas típicas. O clima estava ficando pesado. Se aproxime, Salvino. Os espíritos querem falar com você, disse o preto velho, com a sua voz arrastada característica. Salvino então se aproximou. Uma bola de ferro com incenso queimando e exalando uma fumaça forte e fedida foi passado em todo o seu corpo. O preto velho passava o incenso, depois estalava os dedos, dizendo que estava expulsando todos os demônios do seu corpo. Salvino prendia a respiração. Todo mundo agora estava segurando o homem, expulsando fortes os demônios que estavam se apossando do seu corpo. Prometiam retirar toda a timidez, o medo, a sua falta de coragem, tudo o que oprimia sua vida. Conforme a intensidade da música foi aumentando, as palavras do preto velho se tornaram mais fortes, o estalar dos dedos mais estridente, até que o ápice chegou. As pessoas que estavam com a mão no seu corpo foram lançadas para trás, gritando, guinchando. Estavam cansadas e ofegantes no chão. Salvino olhou diretamente no olho dessas pessoas. Parecia que o mal tinha possuído elas por algum momento. Ele se sentiu ameaçado ali. Ele parecia não entender que aquele mal estava dentro dele mesmo, mas as pessoas tinham livrado dele, puxando para si. Depois cada uma dessas pessoas precisariam de trabalho forte para se livrar. Agora, no seu trabalho, Salvino estava lembrando daquele dia em que ele fugiu do terreiro e nunca mais voltou. Pensativo, ele ouviu o alarme soar, dizendo que o seu turno tinha acabado e ele podia bater o ponto e ir embora para casa. Ele saía pouco depois das 10 horas da noite. A subida para sua casa era íngreme, um bairro afastado e deserto, embora fosse seguro. Em um determinado momento da subida, as ruas se dividiam e ele tomava sempre o caminho da esquerda. Entre essas duas ruas ficava localizado um cemitério. Era costume Salvino encontrar o famoso prato de barro, com uma galinha farofa, velas e etc.
Isso trazia à tona o tempo que ele passou lá, no terreiro, com a sua irmã. Dessa vez o prato tinha algo fora do comum, que Salvino custou acreditar. No prato tinha alguns pedaços de cogumelo. Pessoal criativo, gastando dinheiro, Salvino pensava, mas no seu interior ele odiava aquilo. A simples visão já o deixava apreensivo e com sérias dificuldades para dormir durante a noite. Salvino sabia que algo dentro dele tinha se quebrado e precisava ser consertado. No dia seguinte, com enormes olheiras, Luana olhou para ele e perguntou: "Você está bem, Salvino? Precisa de alguma ajuda?" O homem negou. Sabia que tipo de ajuda ela estava oferecendo e não queria dar margem para o perigo. Poucos dias depois, no trabalho, ele notou que Luana estava olhando intrigada para ele. Pouco tempo depois, Salvino escutou um barulho de algo caindo no chão. Um barulho muito forte. Quando olhou, Luana estava caída. Ele correu para socorrer a sua colega de trabalho. Quando ele estava verificando seu pulso, ela acordou e agarrou forte a sua mão. E com os olhos revirados, ela apenas disse: "O coveiro, Salvino. O coveiro está possuído. Cuidado com ele." Depois disso, Luana desmaiou novamente e teve que ser socorrida. Aquela agitação toda acabou com todo mundo preocupado e sem render no trabalho. Mas de noite, as notícias boas chegaram. As notícias diziam que Luana estava recuperada e que havia sido apenas um mal-estar passageiro e que no dia seguinte ela estaria apta a voltar ao trabalho. Todos ficaram felizes, menos Salvino, que estava ruminando o que ela havia lhe dito. As palavras haviam penetrado fundo na sua mente. Quando ele voltava para casa, na mesma encruzilhada na frente do cemitério, Salvino viu um homem que aparentava estar bêbado, sentado e com o pátro de barro nas mãos. Ele estava comendo frango e tinha uma vela presa e agarrada na sua testa. Salvino ficou com nojo e, ao mesmo tempo, com medo. Ele decidiu passar devagar e quieto para não chamar a sua atenção. Mas o bêbado, que na verdade era o coveiro do cemitério, estava possuído, incorporado, e correu atrás de Salvino. Desesperado e temendo pela sua vida, o homem correu tanto, mais do que jamais havia corrido em toda a sua vida. Ele chegou na sua casa e trancou o portão de ferro. O bêbado chegou trotando e tentou em vão abrir o portão. Com raiva, o bêbado foi embora. Talvez para terminar o resto de frango que ele tinha deixado para trás. De noite, quase dormindo e com o coração ainda muito acelerado, Salvino viu alguns espíritos descendo do teto, como vultos macabros, esticando as mãos para o acordar. Mas no momento derradeiro, em que separava a realidade da ficção, ele acordou com uma forte luz iluminando seu quarto e expulsando os demônios para longe. Naquele momento, Salvino soube. Os anjos estavam ali para protegê-lo. Eles sempre estiveram ali e sempre vão estar.